Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou a Débora Silva e hoje eu quero falar sobre como que você vai escolher proteção fixa, móvel, cortina de luz ou, melhor ainda, você precisa escolher mesmo? Porque assim, não existe uma única solução para adequar uma máquina ou um tipo de máquina. Talvez para tipos específicos de máquina você tenha sim uma receita de bolo a ser seguida, que é o que mais funciona, que são as normas tipo C. Então se lá está falando que você vai ter que usar uma cortina com tal coisa, você vai ter que usar. Se você vai ter que utilizar uma proteção móvel monitorada na área tal, é porque já foi testado, já foi avaliado que é assim que funciona, tudo baseado no princípio, na forma de operação, tá? Operação versus interação. Vamos falar de uma máquina comum aqui, seja uma linha de produção, uma máquina seja para qualquer outra coisa, não específica, e aí você quer apresentar uma solução de adequação para o cliente. Às vezes o cliente não sabe o que ele quer, tá? Se ele quer móvel, fixa ou cortina. Mas tem um critério que está dentro da NR12 que vai te ajudar a decidir entre fixa ou móvel. Quando um acesso a uma determinada área, zona de risco ou perigo, precisa ser uma vez ou mais por turno, você tem que colocar móvel. Por que, Débora, colocar móvel? Porque foi comprovado as chances de que uma pessoa possa ser negligente ao ter que tirar uma proteção mais de uma vez por turno e não colocar no local é muito grande, porque ele pensa o seguinte: poxa, eu vim aqui abrir esse espaço para eu acessar aqui, daqui a pouco eu tenho que voltar de novo, daqui a pouco de novo, então ele vai tirar, deixar no cantinho, ou só encaixadinha, para que quando ele voltar já tá mais fácil para ele fazer o trabalho dele, ok? Agora, se for móvel, ele vai ter que abrir, encostar e fechar, porque vai ter que ter um mecanismo de intertravamento, ou seja, ela vai ter que ser monitorada para saber quando o estado dela tá aberto ou fechado, para que não inicie nenhum movimento perigoso, ok? Para fixa imóvel quantas vezes eu vou acessar por turno? A NR12 prevê isso, ok? Agora, se eu quero usar móvel ou cortina de luz, aí vai por experiência minha, experiência é uma dica que eu vou dar como consultora. É um projeto mais tecnológico, vai ter um processo de automação, por exemplo, é um robô que vai alimentar uma injetora. Então, o acesso do robô para a área da injetora, ele talvez não possa ser restringido por uma barreira da proteção, né? Ou seja, se tinha uma proteção móvel, ela teria que estar o tempo todo aberta para ter essa passagem. Aí, talvez nesse caso, seria melhor colocar uma cortina de luz com sistema de muting ou um outro mecanismo que detectasse essa passagem. É uma área que eu tenho uma intervenção a cada minuto de operador entrando e saindo com palheteira, ou simplesmente porque eu quero um layout um pouco mais limpo, mais clean, não quero encher de barreira na minha máquina. E o outro ponto que leva você a avaliar também a viabilidade da instalação de cortina. Nem tudo que a gente quer é possível instalar. Se eu tenho uma área que é uma área muito agressiva, muita sujeira, proliferação de projeção de partículas, projeção de fluido, aí dependendo você vai ter um custo muito alto para colocar sistemas de scanner ou radar ou cortina que sejam resistentes a esse tipo de ambiente e ainda está suscetível a possíveis falhas, o acionamento involuntário da cortina. Não foi ninguém que entrou, ela simplesmente esse ambiente, né, causou essa parada e isso vai afetar na quantidade de vezes que a máquina vai parar ao longo de um turno e vai afetar na produtividade. Então tudo isso tem que levar em consideração, tá? Agora eu vou entrar num ponto bem específico que vai falar sobre o uso e a viabilidade de dispositivos ópticos. Bom, primeiro no contexto da NR12, o que são dispositivos ópticos, tá? Eles têm diversas formas e nem todos os dispositivos ópticos são de segurança. Esse assunto fica para um próximo vídeo. O que eu quero abordar aqui você tem que ter em mente que um dispositivo óptico é tudo aquilo que, através de um sistema de emissão de luz, ele gera um campo de proteção. E toda vez que esse campo de proteção ele é interrompido, então ele entende-se que houve uma falha no sistema de segurança ou que alguém interrompeu propositalmente e ele tem que gerar um certo controle. Os principais dispositivos, então, utilizados para essa prática são radares de segurança, scanners de segurança, cortina de luz de segurança, barreira de segurança também. Cada um tem uma aplicabilidade, tá? Mas basicamente a função deles são a mesma. Quando que eu avalio a viabilidade, então, desse dispositivo e qual que seria o ideal para a minha área? Todos esses fatores que eu já comentei anteriormente, como o ambiente, humano, a interação, acesso, dificuldade de comunicação entre esses dispositivos, tamanho da área a ser detectada e velocidade de aproximação do corpo para o elemento de perigo, né? A fonte perigosa. Vou dar um exemplo. Se eu tenho uma centrífuga que está girando a, sei lá, vamos dar um exemplo aqui, a 1800 RPM,
Aí eu instalo uma cortina de luz. O tempo de eu cruzar essa barreira, a cortina de luz emitir um sinal para interromper o movimento perigoso, ele pode ser ali de 10 milissegundos. Só que a partir disso, eu tenho que levar em consideração o fator de inércia, porque a máquina vai parar na hora. Quer ver um exemplo bem prático para você que já deve ter embaralhado isso na cabeça? Tem a máquina de lavar roupa. Quando ela está num ciclo de centrifugar ou lavar rápido e você tenta abrir a porta, ela não tem uma trava por segurança, porque se você abrisse com ela rodando, acidentes poderiam acontecer. Não quer dizer que vai acontecer, mas poderiam. É a mesma lógica para a máquina, só que é na indústria, né? A gente tem outras fontes de perigo e outros fatores de risco. Então, basicamente serve para isso. Bom, para que você tenha então ali em mente o que quando usar, já de cabeça, o que eu posso usar, como que eu justifico isso para o cliente, a melhor proteção é aquela que se adequa ao tipo do risco. Esse que eu te falei, como tem risco com a possibilidade de acesso a áreas com inércia, cortina de luz nem sempre vai ser viável. Assim, a ideia central é o quê? O que você está fazendo? É tentar eliminar as possibilidades de acidente. As possibilidades de acidente são o quê? São riscos. Então, todos os riscos, o que seria mais adequado para aquele tipo de risco? Então, eu posso fechar determinada área com uma parte com proteção mecânica, depois colocar uma cortina para detectar uma zona morta, onde pode ficar uma pessoa sem ser vista. Não existe uma forma correta e exata, exceto para máquinas que são classificadas dentro das normas do tipo C. Essas ali você tem que seguir a risca o que está dizendo lá. Pessoal, recapitulando aqui então tudo que você aprendeu hoje nesse vídeo. Não existe uma única forma de fazer adequação de máquina, sendo proteção fixa, móvel ou dispositivo óptico, mas o que é mais relevante aqui que você precisa se atentar é que a sua capacidade de interpretação, o seu conhecimento técnico como consultor é que vai julgar o que seria o mais ideal para um determinado processo ou máquina, tá? Isso, o teu cliente espera que você sugira já as soluções. Por exemplo, eu tive um cliente recente em que ele falou, olha, nessa área a gente tem X problemas, a gente tem uma intempérie também e as condições ambientais aqui são bem críticas. Então, tudo que eu menos sugeri para ele foi cortina de luz, mas mesmo assim ele insistiu para que a gente apresentasse uma ideia que viabilizasse esse uso da cortina. Com a experiência técnica que eu tenho, de adequações de máquina, de estudo de norma, a gente sabe até o limite onde um dispositivo óptico funcionaria e atenderia ao cenário, né? Como eu já falei, vai depender muito da sua interpretação. Se eu tenho inércia, até onde eu poderia colocar um dispositivo óptico. Se eu não tenho inércia, quais são as condições, os motivos de utilizar um dispositivo óptico aqui ou não utilizar. Então tem que ficar claro para você é que o estudo vai prevalecer, assim, né, e a experiência de campo você vai adquirindo na adequação, no dia a dia, na prática, como diz esse canal. Se você quer, né, aumentar ali a sua bagagem de conhecimento, você pode assistir os vídeos que estão dentro desse canal, se inscrevendo aqui também, compartilhando, salvando aí uma playlist para você ver mais tarde, e também pode buscar conhecimento dentro de normas técnicas. Tem várias formas de você acessá-las, seja em catálogos, em acervos, em trabalhos já realizados. Ok? Se você estiver começando ou já está aí numa fase bem estruturada, já tem uma consultoria e quiser testar dentro do seu negócio a plataforma NR12A, clica no link aqui na descrição desse vídeo, chama um consultor e agenda uma demonstração para você ver na prática. Uma das coisas bem interessantes que essa plataforma faz, que eu acabei de falar aqui nesse vídeo, é o cálculo de distância de segurança. Você vai colocar para ela lá, se você instalou qual a disposição, se está na horizontal, se está na vertical, quais são os dados dessa cortina e ela vai dizer qual que deveria ser a distância correta da instalação. Nem precisa se preocupar em olhar lá na norma, que ela já vai estar parametrizada com as informações da norma da ISO 13855 nesse caso, e vai trazer a resposta para você, vai te ajudar nessa decisão, beleza? Bom, muito obrigada por ter assistido até aqui e até o próximo vídeo.